Vai. 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 Tomada ali, tomar contato. Beleza, mudou para 110? E aí, som? Deu certo. Calma aqui não. Você não trouxe um não? Trouxe não. Eu tenho um sei.
perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Então pode aumentar os dois, só porque me renderá em adoração e resposta a ti. Coloque-se de pé, querido. Nós estamos hoje numa noite de festa, de celebração. Pega a sua voz e diga assim, ó, sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem, Senhor, teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, e tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Graças a Deus. Todos juntos, ó, sobre o meu pensar, diga. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir
tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim. Ao teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou. Seja o Senhor. Pode se assentar, querido. Presbiteriana de Guaranésia. Desde já, eu quero agradecer a presença de cada um dos irmãos aqui. É uma noite muito especial e assim o é por cada um que está aqui hoje, viu? Agradeço aos irmãos e nós estamos aqui para celebrar principalmente ao nosso Deus, que nos criou, que nos escolheu, que fez de nós o seu povo. Estamos aqui para prestar culto a Ele. E eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Eu amo o Salmo 126. E ele fez parte assim da minha história, grande parte da minha história. Eu olhei para esse salmo e me identifiquei com ele. E quando eu olho para a história da nossa igreja, embora eu não esteja tanto tempo assim aqui ainda, eu sei que olhar 10 anos para trás e olhar para onde nós estamos hoje, é saber que houve o tempo da semeadura e há o tempo da colheita. E uma semeadura que muitas vezes pode ser amarga, onde a terra é às vezes regada com as nossas lágrimas, com a nossa dor. Nós sabemos que até mesmo nesses momentos, Deus permanece ao nosso lado. Deus esteve conosco e Ele nos trouxe até aqui. Ele nos trouxe nesse dia, nesse momento, para nós celebrarmos tudo que nós somos por causa dEle. Se antes nós já choramos enquanto plantamos, hoje nós temos a certeza que estamos colhendo. Isso é fruto da graça de Deus. Porque nós estamos alegres. Porque Deus fez grandes coisas por nós. Deus tem nos sustentado até aqui. E hoje eu quero te desafiar a enxergar motivos para agradecer, enxergar motivos para se alegrar e para celebrar na presença de Deus. Nós estamos alegres porque temos um Deus grandioso, porque estamos na presença desse Deus e podemos louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo para todo sempre. Amém? Vamos orar nesse sentido. Quero convidar os irmãos a se colocarem em oração. Agradeça ao Senhor e se alegre na presença dEle. Pai, nós estamos aqui hoje, reunidos em Teu nome. Estamos, ó Pai, preparados para celebrar na Tua presença, para agradecer a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, obrigado, ó Pai, pelo tempo da semeadura na nossa vida. Obrigado pelo tempo, ó Pai, em que muitas vezes nossas lágrimas regaram a terra. As nossas mãos trabalharam, ó Deus, e nos empenhamos em tantas coisas, mas o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é quem nos dá forças e nos sustenta, Deus. Pai, obrigado por esse privilégio tão grande, e agora também agradecemos pelo tempo da colheita, ó Deus, pelo tempo da celebração, porque aqueles que semeiam com lágrimas
trarão seus feixes com alegria, Deus. Se alegrarão, ó Deus, se encherão de júbilo na Tua presença, porque o Senhor é o Deus da colheita, Pai. O Senhor está ao nosso lado e nos sustenta em cada momento da nossa vida, Pai. E pedimos que o Senhor direcione cada detalhe desse culto, ó Pai, que cada canção, que cada momento de oração, a Tua palavra sendo lida e pregada aqui nessa noite, ó Deus, venha ao encontro do nosso coração, Pai. Traga transformação, Pai, na nossa vida, mudança de vida, Pai, que o Senhor realize milagres em nós, na nossa forma de pensar, de viver, de agir, Senhor. Que a Tua presença nos encontre nessa noite e faça em nós, Deus, tudo aquilo que nós mais precisamos hoje. E acima de tudo, Deus, te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa graça que nos alcançou, por esse perdão gratuito, ó Deus, que o Senhor nos oferece. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é e pedimos a Tua bênção, a Tua presença entre nós, hoje aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, eu quero te convidar a lermos o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aqui é uma promessa de Deus para nós, que se nós nos arrependermos do nosso pecado, o nosso Deus ouve a nossa oração. Ele vem ao nosso encontro e Ele sara a terra. Ele nos cura, Ele nos perdoa, Ele nos liberta de todo o pecado. Nós cremos em um Deus que é perdoador, um Deus que traz vida sobre nós, e não é qualquer vida, é vida plena, é vida em abundância, é a verdadeira liberdade que Deus conquistou para nós. Mas nós só podemos acessar isso quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos que somos maus, os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são bons, mas o nosso Deus é bom, é justo, Ele é fiel e verdadeiro para nos perdoar de toda injustiça e nos purificar de todo pecado. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em oração diante do Senhor, confessando o seu pecado, abrindo o seu coração diante de Deus e clamando pelo perdão e pela misericórdia do nosso Senhor. Depois de alguns minutos em oração, eu quero pedir ao nosso irmão presbítero Marcelo fazer uma oração ao Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui nessa noite, Pai, onde viemos te cultuar, te bendizer, exaltar o teu santo nome, Pai. Porque só tu és digno, Senhor. Só o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Oh, meu Deus, obrigado pelas tuas misericórdias sobre as nossas vidas, Deus. Nós somos falhos, Pai, carecemos da tua graça. A tua bondade tem insistido, Pai, nos abençoar, Pai. Oh, meu Deus, tira de nós aquilo que não te agrada. Coloca em nós, Pai, um coração grato, um coração quebrantado na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o teu povo nessa noite, ó Pai, possa reconhecer a grandeza do Senhor, ó Pai. Pois a tua igreja, Pai, tem avançado, ó Pai, esses 10 anos aqui, Pai, nessa cidade, Pai, que seja, Pai, um marco, Pai, na nossa vida, que em nome de Jesus, Pai, o teu povo nessa noite, Pai, possa render louvores, amém. O teu povo que possa, Pai, te exaltar, Pai. Oh, meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, os nossos falhas, tudo aquilo, Pai, que tem nos distanciado do Senhor, Pai. Que a tua misericórdia, a tua graça possa, Pai, nos alcançar a cada dia. Oh, meu Deus, obrigado, Pai, por cada vida aqui nessa noite. Fala ao nosso coração, capacita, Pai, cada um, Pai. Que cada parte desse culto, Pai, seja, chega ao teu trono de graça, Pai. Oh, meu Deus, obrigado, Pai. Nosso coração transborda de alegria, Pai. Nosso coração, Pai, está alegre na tua presença, Pai. E é isso que o Senhor quer de nós, Pai, um coração grato, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito.
E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nós vamos passar para um momento de louvor e de adoração. Eu quero chamar esses meninos maravilhosos aqui à frente, tá? Vou apresentar cada um deles aqui, que estão nos ajudando hoje aqui, servindo ao Senhor com alegria. Na bateria, o Rafa. No violão e na voz aí, o Felipe, né? Na voz também, a Gabi. E o Cadu na guitarra, né? Eles se disporam aí. E no baixo, o pastor Eduardo. Glória! Eu tô atrapalhando eles aqui, né? Eu falei que hoje ia ter louvor de verdade aqui. Bênção, viu? Gratidão, queridos. Muito obrigado pela disposição, né? São todos da Igreja Presbiteriana de Guaxupé. A Gabi era da Igreja Atos de Guaxupé também, está aqui com a gente, participa das células lá em Guaxupé também, os nossos encontros, né? Então é uma alegria contar com vocês hoje aqui, tá bom? Fica à vontade, queridos. Os irmãos podem ficar de pé e aqueles que vieram preparados para adorar também com seus dízimos, com suas ofertas, vão poder fazer isso durante a primeira canção aqui do louvor, tá bom? Nós temos aí o QR Code nas cadeiras, o recipiente vai estar aqui à frente, então os irmãos fiquem à vontade para esse momento, tá bom? Vamos adorar com alegria. A igreja do Senhor, porque Ele é quem sustenta. Amém? Louvado seja o nome dEle. As palmas louvam o Senhor. Celebra o Rei dos Reis com alegria nessa noite. Ele está aqui. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Nós o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. De igreja o quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos. Se nós somos nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Pela graça o quê? Estamos de pé. Diga, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o quê? É o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, aleluia, estamos de pé. Sabe por quê, queridos? A perseguição não parou, a igreja, o quê? O Coliseu não parou, a igreja, o inferno não pode ter. O inferno não pode prevalecer. Aleluia! Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. E os leões não param a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Ninguém pode parar a igreja.
tudo que vemos, o que nos move é a nossa fé, é o que nós temos. Declara com fé, nação santa, sim, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. Vamos juntos, exalte ao Rei dos Reis e diga que a perseguição não quebra. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os anjos não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém separar, em nome de Deus, no sinal de doação, nos menores manda, forte, Deus, poderá nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória somente a Ele, que é digno. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo por sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Obrigado, Senhor. Muito forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Oh, não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Seu amor não falha. Não parar. Tu és o mesmo por sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
tudo cooperem para o meu bem. Diga isso na fé, querido. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. As tuas bênçãos sempre teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Aleluia. Só Ele é exaltado, só Ele é digno de louvor. Nós, juntamente com os anjos, possamos clamar que Ele é santo para sempre. Amém? Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Tem tronos, em domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Todos juntos louvemos. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Nós o quê? Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre.
suas mãos, sua voz e diga assim, ó. Teu nome é o mais alto. Teu nome é o quê? É o maior. Aleluia. Teu nome sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Aleluia. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Teu nome É o maior. teu nome é sobre todo nome. Nada se compara com o nome de Jesus. Os tronos e domínios, Poderes e poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. Teu povo canta, santo, se alegre, tu sempre serás santo, santo pra sempre. aleluia. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Diga pra ele. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Sabe o que ele fez por mim e por você? Humilde vieste até aqui criaste, por amor podem se ver. Erga suas mãos aos céus, em sinal de rendição de dar. Vim para adorar-te, Vim para prostrar, alguém nos fez. para dizer Jesus,
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Deus, te louvamos. Só tu és digno, Pai, de louvor, de adoração. Obrigado, porque nada e ninguém parou a tua igreja, Pai. Não foi situação financeira, não foi Covid, Pai. Não foram homens. Não foi o inferno, Pai. Obrigado. Nessa hora nós queremos cantar mais uma canção a Ti, Senhor, para poder expressar a nossa gratidão, Deus. Que neste lugar há vidas, há almas que o Senhor tem libertado, que o Senhor tem redimido, e que o Senhor tem usado para proclamar a Tua salvação, Pai. Obrigado, toda a honra é Tua, Pai. Todo louvor é Teu, Senhor, só Tu és digno. Nós não podemos pagar, ó Deus, mas nós podemos agradecer. Nós podemos Te engrandecer, nós podemos Te obedecer, porque o Senhor vive, o Senhor é um Deus real, o Senhor não é um Deus de homem, não é de pedras. O Senhor é um Deus invisível, mas que habita no nosso coração, Pai. O nosso coração é cheio de gratidão para dizer que Tu és Senhor e Rei neste lugar, nessa cidade, nessa nação, e ainda, Pai, os governantes queiram, Pai, nos afastar de Ti, das situações que a enfermidade tentam roubar a nossa fé, a nossa paz. Nós celebramos a Ti, porque Tu és o autor e consumador do século. Tu és o autor da vida. Tu és aquele que sopra sobre nós o fôlego de vida. Tu és aquele que sopra sobre nós a redenção, a salvação. Oh Deus, quem não Te louvará? Quem não dobrará os joelhos diante de Ti, Senhor? Porque só Tu és santo, só Tu és digno de louvor. Vim para adorar, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pra dizer então como expressar minha gratidão, posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua mão
pois sem meu fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sei como cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que deu, aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Quem aí tá com o coração cheio de gratidão? Quem aí tá com o coração grato pelos 10 anos da igreja? Quem aí tá com o coração grato por mais um dia de vida? Aleluia, Senhor. O Senhor é Deus, Pai. O Senhor reina sobre cada vida aqui, Jesus. E por isso nós cantamos aleluia, Pai. Por isso nós clamamos, Pai, o Teu nome. Por isso nós te damos gratidão, Jesus. Pois o Senhor, Pai, até aqui vem nos ajudado. O Senhor vem, Pai, nos impulsionando, Pai, para boa obra, Senhor. E essa igreja é da boa obra. E é por isso que eu falo pro meu coração cantar sem vergonha, Pai. Sem nenhum empecilho, pois Ele é Deus. Então cante assim. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões, vamos louvar o Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho, aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor. Senhor, recebe, Pai, o louvor da tua igreja, Pai, de gratidão, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai. Obrigado. Amém e amém. Amém, queridos. Gratidão mais uma vez pelos meninos do louvor aí. Uma alegria contar com vocês hoje aqui. E hoje não apenas tem louvor de verdade, mas tem pastor de verdade hoje também. Meu querido pastor Vanderlei está entre a gente, tá? Mas antes eu quero convidar as crianças para virem à frente, né? Para o momento do culto infantil. Vem aqui à frente, crianças, vamos orar por vocês. Olha, tanta criança, glória a Deus. Vamos orar, queridos? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelas crianças. Pai, obrigado a Deus pelos teus filhos, as tuas filhas aqui na tua casa. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua bênção sobre elas.
que elas cresçam na Tua presença, Pai, que elas possam ouvir a Tua palavra e a palavra possa gerar fruto no coração e na vida delas. Usa, Pai, a vida do Ministério Infantil, as professoras, ó Pai, e esse momento de culto infantil, Pai, seja para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. 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 Está com a gente também a Ana Rosa, esposa do pastor Vanderlei, tá? Muito amada por mim. Suportou muito eu lá, né? Engoliu muito sapo eu lá. Quando eu fui pastoreado pelo pastor, cuidado pela Ana Rosa. É uma alegria ter vocês aqui com a gente, viu? Quero chamar o pastor à frente. Ele trará a mensagem hoje aos nossos corações. Vou estar orando pela vida dele. Alegria, viu, meu querido? Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós te agradecemos por essa hora tão importante, ó Deus, onde a Tua palavra é exposta aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, o pastor Vanderlei, por ele estar aqui conosco hoje, ó Pai, celebrando, se alegrando juntamente conosco. Eu peço a Tua bênção sobre ele, que ele seja, Pai, a boca do Senhor sobre nós hoje. A Tua bênção esteja sobre ele, Pai, e os nossos ouvidos, o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra, Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, Igreja Presbiteriana de Guaranésia. Boa noite. Que a graça... Posso passar de peça aqui? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Muito bom estar aqui. O ano era 2015 e foi o ano que eu assumi lá em São Sebastião do Paraíso. E naquele ano eu tinha acabado de chegar na igreja e nós tínhamos lá um presbítero que era líder de jovens. Estava tomando conta lá da igreja, da juventude. E aí ele mudou de cidade naquele mesmo ano, por volta de agosto, essa época do ano, setembro, né? E aí eu falei, Deus, e agora? Como é que faz? Eu acabei de chegar na igreja, o líder de jovens, adolescentes, já mudou de cidade, né? Aí eu falei assim, Deus, já sei. Aquele moço ali que toca a bateria, ele é ótimo. Vai ser uma bênção esse moço, vai ser maravilhoso. E aí eu postei naquele moço. Não virou nada. Aí Deus falou assim, eu pensei comigo, Deus, errei por pouco. É o irmão do moço da bateria. É o menino da guitarra, certeza, é ele, articulado, né? Social, conversa tudo. Senhor, eu tenho certeza que é ele. Virou nada. Deus virou e falou assim, Vanderlei, eu tenho outros planos. É aquele moço do baixo lá, que fica lá só assim no dedinho, assim. Aí eu falei, não, Deus, esse não. Não é possível que é esse, Deus. Não acredito. Deus falou, esse moço aí. E aí nós começamos a investir na vida do Eduardo, né? Eduardo era um moço que estava baixo lá, com a boquinha assim de lado e tal. E ele foi se desenvolvendo. E de lá para cá, quantas coisas já aconteceram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso porque nós temos planos. Mas fala assim, Deus tem os seus planos. Fala aí. Deus tem os seus planos. Né? Você já viveu a experiência de fazer planos e depois você perceber que Deus tinha outros planos? Já viu essa experiência? Você fala, não, vai ser assim, assim, e Deus vai lá e muda tudo, os planos dele são sempre maiores do que os nossos, né? Talvez você começou esse ano eu vou fazer academia, você não vou tomar Coca-Cola, já acabou com tudo, já tomou Coca-Cola, já está fazendo exercícios, né? E nós somos assim, as coisas mudam, tá? Mas tem um outro lado também, como eu acabei de dar o exemplo do Eduardo, né? Eu falei, não, Deus não é aquele moço, mas Deus tinha outros planos. E Deus trouxe o Eduardo para cá. Em tão pouco tempo nós já temos visto aí sinais, né, de uma igreja que está ficando viva, vibrante. E essa noite é um grande sinal disso. Então, louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, o apóstolo Paulo também tinha seus planos. Quando nós vamos, o texto principal é Atos 16, tá? Se você quiser abrir, mas vai
vai ser projetado aqui, o menino vai pôr para mim ali, daqui a pouco. Eu vou falar sobre o poder transformador do Evangelho, tá? Mas o texto principal é Atos capítulo 16. O apóstolo Paulo tinha planos de chegar à Europa, e ele vai parar, antes disso, numa cidade chamada Filipos, uma famosa colônia romana. E Paulo ali estava com seus companheiros, Silas, Timóteo, o médico Lucas, que vem a ser o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo tinha propósito de plantar ali uma igreja. E nessa cidade chamada Filipos, nós podemos ver o poder transformador do Evangelho, transformando vidas. Porque é nisso que Paulo crê. Paulo escreveu, Romanos capítulo 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Paulo cria nisso, então é isso que ele fazia. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. E nessa passagem de Paulo por essa cidade, acontecem 3 conversões, cada uma diferente da outra, mas 3 conversões. E aqui nós temos lições maravilhosas a respeito do poder transformador do Evangelho nas nossas vidas. Vamos ler então Atos capítulo 16, dos versos 10 em diante. Diz assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando os magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus.
Amém. Até o verso de número 34. Que Deus aplique ao seu coração essa palavra de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Irmãos, eu preciso que você entenda o que Paulo em si está fazendo aqui. No verso 6 e 10 do capítulo 16, nos diz que eles estavam indo pregar a palavra de Deus na região da Frígia e da Galácia. Mas diz lá que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tinha outros planos. Aí diz o verso 7 do capítulo 16, que eles chegaram então à fronteira de Mísia e tentaram então entrar para pregar na Bitínia. Mas diz lá também que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, porque Deus tinha outros planos. No verso 8, nós somos informados, no capítulo 16, que eles contornaram a Mísia e foram para Troade. Mas diz a palavra de Deus que estando ali, Paulo teve uma visão à noite. E nessa visão, um homem que estava em pé dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas mais uma vez, Deus tinha outros planos. Então no verso 10, o apóstolo Paulo, em obediência a essa visão que recebeu de Deus, ele se prepara junto com os seus companheiros, e no final do verso 10, que é o texto principal nosso hoje, diz que eles foram ali para anunciar o Evangelho. E eles chegam então nessa cidade chamada Filipos. E ali eles estão ali para quê? Para anunciar o Evangelho. E agora percebam comigo, no verso 14, Lídia escutou a pregação e abriu o seu coração. Mas diz o verso 14 e 13 que outras mulheres também estavam ali, portanto elas também ouviram a pregação. Mas Deus abriu o coração de Lídia, porque é Deus que tem a iniciativa. No verso 17 diz que eles estavam ali, anunciavam o caminho da salvação. No verso 25 diz que todos na prisão escutavam Paulo e Silas orando e cantando ao Senhor. No verso 31, vai aparecer para nós, ele dizendo para o carcereiro: olha, crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e todos os de sua casa. O Evangelho está sendo anunciado nessa cidade. É isso que eu quero que você entenda. O Evangelho está sendo pregado na cidade de Filipos. E sabe o que acontece quando o Evangelho é anunciado numa cidade? Vidas são transformadas. Vidas são mudadas. Eu já digo de antemão, se essa igreja continuar pregando o Evangelho, vidas vão ser afetadas, vidas vão ser transformadas nessa cidade. Amém. Essa água aqui é minha? Ai, que não é, né? Se o Evangelho for pregado, vidas são transformadas, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Nós estamos plantando uma igreja lá em Santo Antônio da Alegria. Santo Antônio da Alegria já é estado de São Paulo, mas é bem perto ali de São Sebastião, Paraíba. Há 2 anos, fez 2 anos agora que começamos a plantação dessa igreja. E as primeiras coisas que eu fiz quando nós decidimos, né, começamos a orar para seguirmos começar um trabalho ali, foi que eu andei em todas as ruas daquela cidade. Não é uma cidade tão grande, eu andei e orei em todas as ruas daquela cidade, nas casas. Eu levantava as mãos, eu fiquei assado de tanto andar naquela cidade, orando e clamando a Deus ali. Depois começamos o trabalho, eu pus no meu coração que nos primeiros 6 meses eu só ia falar do Evangelho. Jesus, 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 só o Evangelho. E por 6 meses nós só pregamos do Evangelho ali naquele lugar. Isso aqui é a foto do aniversário de 2 anos da igreja. Tirando uns 3 ou 4 aqui, todos os irmãos são de lá. Nós fizemos 15 batismos lá, agora terminamos mais um discipulado para batizar mais 8 pessoas ali. Nós já vamos para 23 membros, sem contar as crianças e também os frequentadores, uma média de 35, 40 pessoas. Quando o Evangelho é anunciado numa cidade, vidas são transformadas. Eu quero, depois eu vou falar sobre ela, mas aqui tem uma irmãzinha, essa aqui, ó. O nome dela é Vera. Depois eu vou dar um testemunho a respeito da Vera. Mas o que acontece aqui em Atos, capítulo 16, então? 3 pessoas são afetadas aqui com a pregação do Evangelho. Lídia, que está lá nos versos 13 e 14.
Deus toma a iniciativa de abrir o coração dela, ela atende, mas a iniciativa de salvar é de Deus. Ela só atendeu a mensagem do Evangelho. A segunda pessoa a ser impactada ali, está nos versos 16 e 18, é uma jovem possessa, de espíritos malignos que fazia adivinhações, mas como ela é escrava, ela era utilizada, ela era usada pelo diabo e também pelos homens que ganhavam lucro com ela naquela cidade. Deus então toma a iniciativa de libertar essa mulher, de converter essa mulher. E a iniciativa também é de Deus. Depois, dos versos 27 a 34, você tem a história do carcereiro, que talvez seja mais conhecido. E ele vai dizer: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Você consegue perceber nessa cidade o poder transformador do Evangelho? Mas eu quero te mostrar algo mais. Veja aonde o Evangelho chega, a abrangência do Evangelho. Quem é Lídia? Lídia ela é da Ásia, ela é uma empresária, é uma mulher de posses, é uma mulher bem sucedida. Mas Deus abre o coração de Lídia e essa mulher é salva pela pregação do Evangelho. Nós temos essa jovem, ela é grega, ela é escrava. É completamente diferente de Lídia, culturalmente falando, intelectualmente falando, socialmente falando, mas o Evangelho também alcançou essa moça. E você tem o carcereiro, que é romano, e ele é um oficial romano. Meu irmão, minha irmã, a salvação alcança todos os tipos de pessoas, de culturas diferentes, de crenças diferentes, de status social, religioso diferente. Isso sem contar em Paulo e Silas, que também são afetados pela pregação do Evangelho, todo o contexto que ali os envolve. Então, o que eu aprendo com essas histórias e com o poder transformador do Evangelho? Em primeiro lugar, é que o Evangelho liberta. Repita comigo: o Evangelho liberta. O Evangelho liberta. O Evangelho liberta. O diabo estava escravizando essa jovem. O diabo colocou nela espírito de adivinhação. E o diabo, ele é assassino, ele é ladrão, ele é venenoso como uma serpente, ele é traiçoeiro como uma víbora. O diabo, a Bíblia diz, é o pai da mentira. Ele promete liberdade e escraviza as pessoas. Ele promete prazer, mas depois dá desgosto para as pessoas. Ele atacou Jó, destruindo os seus bens, destruindo a sua família. Ele atacou Davi, colocando orgulho no coração do rei Davi. O diabo faz isso. Ele atacou Judas com ganância. Ele atacou Ananias e Safira com avareza. Ele atacou o gadareno com loucura. É isso que ele faz. E o que é que ele faz com essa jovem? Ele atacou essa jovem, dando a ela um espírito de adivinhação. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. Muita gente ganhou dinheiro com as adivinhações dessa moça, com as adivinhações dessa mulher. O diabo, ele pode enriquecer, mas quando a riqueza vem dele, o preço a ser pago é muito alto, é alto demais. Ele vai pedir a alma da pessoa depois. E o que é que Paulo fez? Ele não conversou com os demônios. Porque você vê na TV às vezes, né, nas redes sociais, né, os líderes, pastores, ficam conversando com demônios. Já viu isso não? Qual que é o seu nome? Vem aqui. O que você quer fazer nessa vida aí? Não, nós não expulsamos demônios falando com demônios. Nós expulsamos demônios falando com Deus. É com Deus e não com demônios. E o que é que Paulo faz? Ele simplesmente fala com Deus. Ele diz: em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, saia. E saiu. E pronto. É assim que a gente faz. Quando o Evangelho chega numa cidade, cativos são libertos. Aleluia. Pessoas aprisionadas são libertas das suas prisões. Irmãos, eu nem sei o que te prende. Conheço poucas pessoas aqui, né? O Marcelo, o dia que eu estive aqui. Eu vim aqui, já estive aqui, carregando os negócios, hein? Fiz força pra caramba, fiquei queimado no sol. Ainda estou vermelho até hoje no sol. Mas já, né? Foi uma benção. Amém, amém. Então não sei o que te prende. Podem ser várias coisas que prendem você. Bens, dinheiro, relacionamento amoroso, dívidas, baixa autoestima, bebida, tristeza profunda que nós chamamos de depressão. Eu não sei o que te prende.
Mas eu sei que o Evangelho é o poder de Deus para te libertar. Amém. O Evangelho liberta. E eu vou te ser sincero, eu sou pastor há 20 anos, nem sei como isso acontece direito, mas eu sei que é real. Eu sei que um dia eu também experimentei isso. Eu era um viciado e eu fui liberto. Eu tinha um coração de pedra e Deus tem me dado a cada dia um coração de carne, um espírito quebrantado. Eu sei que Deus estava me prendendo, as pessoas estavam me prendendo, a vida me prendendo a hábitos, a maus hábitos, as prisões da minha própria carne, dos meus desejos equivocados, mas o Evangelho me libertou para uma nova vida. Amém. Glória a Deus. E eu sei que ao longo dos anos, no meu ministério, eu tenho visto pessoas sendo libertas de toda sorte de mazelas, de toda sorte de mazelas espirituais, emocionais, sociais. A igreja bíblica, a igreja segundo a palavra de Deus, é uma igreja que ama esse Evangelho e é uma igreja que proclama esse Evangelho. Amém. O Evangelho que liberta. O Evangelho que muda a vida das pessoas, concedendo a elas libertação. Libertação. Não sei do que você precisa hoje, mas Deus, Ele pode te libertar. Segundo, o Evangelho salva. Repita comigo, o Evangelho salva. Jesus salvou aqui Lídia. A pregação do Evangelho chegou até essa mulher. Lídia, agora olha que interessante, Lídia era uma mulher temente a Deus. Lídia era uma mulher religiosa. Lídia orava, Lídia participava das reuniões de oração. Você vê lá no beira do rio, mulheres se reuniam para orar, e Lídia estava lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, frequentar a igreja não é suficiente. Ler a Bíblia só não é suficiente, orar não é suficiente, participar das reuniões do culto não é suficiente. Não basta apenas você frequentar uma igreja, não basta apenas você falar, eu vou na reunião, eu oro. É preciso nascer de novo. Lá em João capítulo 3, um homem religioso, Nicodemos, era um homem que sabia da lei, sabia todas as coisas, e Jesus falou assim, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Deus abriu o coração de Lídia e ela atendeu a mensagem do Evangelho. Irmãos, a parte de Deus é abrir o coração, a nossa parte é atender a voz do Senhor no nosso coração. A conversão de Lídia aconteceu num lugar bem propício, né? Ela estava numa reunião de oração. E aí o Paulo com a sua equipe chega e começa a falar do Evangelho. Mas veja que interessante, o carcereiro não. Nos versos 27 a 34, o carcereiro não, ele se converteu, mas não foi num lugar propício. Não foi num momento propício. Ele não estava buscando a Deus. Ele não estava na igreja. Ele não estava nem aí para Deus. E aí Deus manda um terremoto. Está lá no capítulo 16, versos 25 e 26. Deus manda um terremoto ali. Porque tem gente que é assim. Existem pessoas que só se convertem quando vem um terremoto. É só quando Deus permite algumas coisas. Eles não ouvem a voz doce do Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem atender a doce voz de Deus chamando. Não buscam a Deus. Não procuram ouvir a palavra de Deus. Para estes, Deus muitas vezes produz um terremoto, um acidente, abre um exame e fala, meu Deus, é agora, e esse diagnóstico. Deus permite essas coisas, fazendo algo radical para chamar a atenção dessas pessoas. O carcereiro aqui está no fundo do poço. E no fundo do poço ele reconhece que ele está perdido. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Não há esperança para uma pessoa, a menos que ela reconheça que ela está perdida. A menos que ela reconheça o estado dela. E esse homem, então, o carcereiro, crê no Senhor Jesus. E a vida dele foi transformada. E mais, ele dá provas de transformação. Porque esse homem é um homem rude, é um carcereiro. Mas depois que ele se converte, ele chama Paulo e a sua equipe para a sua casa. Trata as feridas deles ali. Um homem que era cruel, agora é hospitaleiro. Ele cura as feridas de Paulo e Silas. Um homem que era rude, agora ele começou a agir com humildade. Conversão significa mudança de vida, irmãos. Isso aconteceu com Zaqueu. Isso aconteceu na história do filho pródigo. Isso acontece aqui com o carcereiro. Então também não me pergunte como isso acontece. Mas eu sei que Deus faz.
Deus salva. Deus é real. E não importa se você é religioso, não importa se você é religioso, você vem na igreja há muito tempo, ou há pouco tempo, não importa se você é alguém que o diabo está utilizando a sua vida, está escravizando você, não importa se você está à beira de desistir, com pensamentos de desistência, se você está pensando em jogar a toalha, tão somente creia. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de todo aquele que crê. Então creia. Creia. Deus tem libertação para a sua vida, mas Deus também tem salvação para a sua vida. Deixa eu contar a história da Vera. A Vera já é uma mulher mais avançada em idade. E nós começamos o trabalho lá em Santo Antônio da Alegria. A Vera, você imagina, desde criança católica, né? E ela começou a ir nos cultos porque alguém chamou. E também porque ela mora bem pertinho do lugar em que nós nos reuníamos. Agora é um outro lugar. Um dia a Vera, depois de um culto muito abençoado, chorando, emocionada, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu descobri Jesus com 80 anos, pastor. Deus salvou a Vera. Com 80 anos, a Vera foi salva, a Vera foi batizada, a Vera professou a sua fé. Eu não sei se você conseguiu ver a carinha de alegria dela. 80 anos, e ela já deu um jeito de servir na igreja. Fiz uma reunião com as pessoas que foram batizadas lá, que se tornaram membros. Eu falei assim: olha, eu preciso disso e agora. E a Vera quietinha ali, quietinha. E todo mundo falou: eu faço isso, eu faço aquilo. E a Vera falou: Vera, e você? Ela falou assim: eu vou fazer um relatório mensal das atividades da igreja. 80 anos, ela pega fotos com as pessoas, ela vai lá, escreve um texto, pede alguém lá, um amigo dela, para colocar em PDF aquele negócio e tal, e ela faz um boletim mensal das atividades da igreja. É uma repórter da igreja. Salmo 92, na velhice ainda darão muitos frutos. A Vera deu um jeito de servir. O Evangelho também alcançou a Vera. O pastor, 80 anos, eu descobri Jesus. O Evangelho salva. Mas o Evangelho, em terceiro e último lugar, ele não apenas liberta e salva, mas o Evangelho sustenta. Fala assim: o Evangelho sustenta. Paulo e Silas estão presos, versos 25 e 26. Eles estão presos, lembra, açoitados, machucados, feridos, trancados no cárcere interior, mas eles não se revoltam contra Deus. Eles não oram a Deus clamando vingança contra os seus inimigos. Não, eles clamam a Deus meia-noite. Eles cantam, eles oram a despeito das circunstâncias. Ou seja, o Evangelho que Paulo e Silas pregam para os outros serve para eles também. Serve para eles também. Eles sabem que Deus está no controle de todas as situações. Então eles cantam, eles oram. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não apenas tira os seus filhos das mãos do diabo, libertando. Deus não apenas liberta-nos das nossas prisões, mas Deus nos sustenta. Tirou José da cadeia e o sustentou. Tirou 3 jovens da fornalha de fogo. Tirou Daniel da cova dos leões. Tirou Pedro da prisão. E agora tira Paulo e Silas do cárcere interior na prisão de Filipos. O Evangelho sustenta. Não importa se você é uma pessoa de vida bonita, de vida normal, digamos, ou se você está mergulhado na mais profunda crise espiritual, na mais profunda crise emocional, Jesus pode abrir o seu coração e mudar a sua vida. Ele pode quebrar as cadeias. Ele pode mudar a sua história. Talvez você está aqui hoje porque alguém te convidou. Ah, vou lá hoje, é culto especial. Mas Deus tem outros planos para você. Talvez você veio e falou assim: vou lá, porque né, o pastor Eduardo é tão bonitinho, tão simpático, me chamou, vou lá. Ou então você veio porque é a sua igreja, você está aqui. Mas você está distante de Deus. Você está caminhando distante do Senhor. E Deus sempre dá um jeitinho de se aproximar da gente. Talvez hoje os planos dele foi dar um jeitinho de se aproximar de você. De falar ao seu coração. De chamar você de volta. Então, se você está longe, volte para Jesus. Caminhe com Ele.
Venha a Ele do jeitinho que você está hoje, agora. Aleluia. Mas não deixe para depois. Se você é crente no Senhor Jesus, está passando por provas, passando por dificuldades, passando por lutas, provações na sua vida, eu estou aqui hoje para te dizer, para te lembrar que Jesus, Ele liberta, Ele salva e Ele sustenta. Quem te liberta não é a igreja. A igreja é importante para nós. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, entregam suas vidas a Ele, começam a se reunir, começam a servir e a trabalhar para que outros compreendam a mesma coisa. Isso é a igreja. A igreja é importante para nós, mas não é a igreja que te liberta. Não é a igreja que salva. Não é a igreja quem te sustenta. Quem te liberta, quem salva e quem te sustenta é o Evangelho. E o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, é uma pessoa, não é um conjunto de crenças. O Evangelho não é um conjunto de informações. O Evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O Paulo deixa muito claro, o Evangelho é o Senhor Jesus. Então você veio para cá hoje com os seus planos. Você tem tocado a sua vida, ou você vinha tocando a sua vida de alguma maneira, e você vê que hoje está aqui, mas Deus tem outros planos para você. E diante do que Deus, tanta coisa que Deus falou que hoje, através das canções, através desse tempo tão precioso com Deus, qual deve ser a sua oração hoje? Eu não sei. Talvez a sua oração pode ser: Senhor, me liberta. Talvez a sua oração pode ser: Senhor, me salva. Eu acho que eu nunca fui tão claro com o Senhor, eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Talvez seja essa a oração. Ou talvez a sua oração seja: Senhor, me sustenta. Ou talvez as três. Se for Deus, me liberta, porque os meus pensamentos me prendem, as minhas emoções me cativam, os meus vícios, as minhas mágoas. Talvez é hoje, noite, você orar e falar assim: Senhor, me liberta. Talvez seja uma pessoa só, não tem com quem falar. Muitos brasileiros vivem só, tem pesquisas que falam sobre isso. Pessoas que não têm com quem você compartilhar, e tem coisa que você vive no seu coração, que, olha, só Deus é que sabe. Ninguém sabe. Mas Ele quer te libertar. Ele tem poder para isso. Talvez sua oração hoje seja essa: Deus, me liberta. Me liberta dos meus maus comportamentos, dos meus vícios. Ou talvez sua oração seja assim: Deus, me salva. Talvez você nunca foi tão claro com Deus e dizendo: Deus, eu acho que eu nunca fiz isso claramente com o Senhor, porque eu comecei na igreja, fui indo, e talvez nunca fui claro com o Senhor, mas Senhor, hoje eu quero entregar minha vida completamente ao Senhor. Eu quero que o Senhor abra o meu coração, e eu quero entregar o meu destino eterno ao Senhor. Para onde o Senhor me levar, eu vou, eu confio no Senhor. Talvez hoje seja uma oração para você fazer: Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Ou talvez a oração hoje seja assim: Deus, me sustenta. Me sustenta. Talvez a oração seja essa: Deus, tem passado dias difíceis. Tem passado dias em que preciso do sustento do Senhor. Talvez você está aqui, deu sorriso para um monte de gente, mas só Deus conhece seu coração e sabe o que você tem vivido. E talvez seus dias não estejam sendo fáceis, e você precisa do sustento do Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Eu quero orar pela sua vida. É uma noite de celebração, mas é uma noite também da gente olhar para o Evangelho, que liberta, que salva e que sustenta. Seja qual for a sua oração hoje: Deus me liberta, Deus me salva, Deus me sustenta. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse também no seu lugar. Eu queria que você clamasse ao Senhor e dissesse para Ele: Senhor, me liberta. Me liberta, Senhor. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu vivo fazendo. Me liberta, peça aí para o Senhor. Expõe-se diante de Deus. O Evangelho é o poder que te liberta, meu irmão, minha irmã. Talvez o seu vício é a língua. Você fala e machuca as pessoas, fere as pessoas, e se fere também. Diga para o Senhor: Senhor, me liberta. Depressão,
tristeza profunda. Peça ao Senhor nessa noite. Se essa for sua oração, diga: Senhor, liberta-me. Ou talvez sua oração hoje seja: salva-me. Talvez você simplesmente é um religioso, uma religiosa que vai levando e nunca foi claro com Deus, nunca se abriu completamente para Deus. Então hoje é uma noite para você dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego o meu destino eterno ao Senhor. Eu aceito o que Cristo fez por mim naquela cruz. Ou talvez a sua oração seja: Senhor, me sustenta. Sustenta a minha vida, sustenta a minha família, minha casa, minha igreja. Sustenta-me, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, que sempre, sempre vai vir ao nosso encontro e vai exigir de nós uma resposta, Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor está libertando, o Senhor está salvando, o Senhor está sustentando. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus que toma toda a iniciativa de nos libertar, a iniciativa de nos salvar e a iniciativa de nos sustentar a cada dia. E eu coloco nas tuas mãos agora, Pai, todos aqueles que estão clamando agora em seus corações por libertação. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Que haja aqui uma nova história, uma nova vida, ó Deus, um novo tempo, em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor que haja salvação, ó Deus, aqueles que estão se entregando definitivamente ao Senhor, ó Pai, tudo nas tuas mãos. Eu clamo por essas vidas agora, Pai, que o Senhor ouça essa oração e que o Senhor, ó Deus, ligue no céu o que está sendo ligado agora na terra, Senhor. E eu clamo ao Senhor por aqueles, ó Deus, que têm vivido dias difíceis, por aqueles, ó Deus, que precisam do sustento do Senhor, por aqueles que estão vivendo tempestades na família, no trabalho, nas finanças, na vida emocional. Eu clamo ao Senhor nessa noite: sustenta, Deus, em nome de Jesus. Que o teu poder, que o teu amor sustente a todos. E agora eu clamo por essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Que essa igreja continue a anunciar o teu evangelho aqui nessa cidade. Use a vida do reverendo Eduardo, use a vida, ó Deus, dos presbíteros, diáconos, liderança da igreja, toda a igreja aqui, Pai. Que nesta cidade, ó Deus, como em Filipos, vidas possam ser salvas, libertas e sustentadas pelo poder transformador do evangelho. É o que te pedimos, ó Deus, que através dessa igreja, muitas outras vidas, por muitos e muitos anos, se rendam ao poder transformador do evangelho aqui nessa cidade. É o que nós te pedimos, ó Deus, colocando cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado, reverendo Eduardo, pelo convite. Obrigado à igreja. E eu quero lembrar de uma profecia que eu fiz no dia que eu estive aqui. Eu falei para você. Falei: depois de um ano, vocês vão mudar, beleza, lugar aconchegante. Eu achei bacana aqui, reformou tudo. Mas disse: ó, depois de um ano não vai caber mais aqui. Eu reafirmo isso. Depois de um ano de trabalho, não vai ter lugar suficiente aqui. E vocês vão ter que providenciar um outro lugar. Ou quebra as paredes aqui. Entendeu? Compra os terrenos do lado aqui e faz alguma coisa. Mas não vai caber mais daqui a um ano. Já foram 6 meses. Amém, irmão? Deus abençoe, viu? Gratidão, gente. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você não dispersasse o seu coração. Nós vamos cantar mais uma canção aqui que fala sobre essa mensagem que nós ouvimos hoje aqui. Essa canção se chama Somente Cristo, né? Solos Christus, que foi um lema em latim aí da Reforma Protestante. Composição do nosso irmão Felipe Sintra, que está aqui com a gente hoje. E eu gostaria de convidar os irmãos a cantarem junto com a gente essa canção, como uma forma de oração sua aí também, nesse momento, tá bom? Fique à vontade. Acabou. Tô pra cá. Coloque-se de pé, querido. Louvemos ao Senhor, só Ele é digno.
Deus, um só Senhor, que se entregou por mim, por você. Ele é o caminho e a redenção, traz salvação a todo que crê. O seu nome é Cristo, o Cordeiro bendito, que na cruz padeceu, seu sangue verteu, mudou toda a história, trouxe vida aos perdidos, basta nele só crer e se arrepender. Só Senhor, que se entregou por mim, por você. Ele é o caminho e a redenção. Só que ele faz traz salvação a todo que crê. O seu nome é Cristo, o Cordeiro bendito, seu sangue verteu, aleluia, mudou toda a história, trouxe vida ao perdido, passa nele só crer e se arrepender para Deus servir. O Senhor declara que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que libertou aquela mulher processo é o mesmo que está nessa noite, aleluia. O mesmo que sustentou Paulo e Silas na prisão, ele está neste lugar, aleluia. Se você crê, querido, erga sua voz e diga assim: toda honra, toda glória, pertencem a Cristo. Erga suas mãos e diga: toda honra e toda glória seja dada a Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja o Glória a Senhor. Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. Nós estamos passando aí os momentos finais do nosso culto e eu não posso deixar de agradecer mais uma vez por cada um que está aqui hoje. Você faz parte desse momento, você faz parte dessa história, desses 10 anos aqui, e nós estamos muito alegres. Obrigado mais uma vez aí pelos meninos, por estarem com a gente, né? Obrigado também ao pessoal da mídia aí, a Bruna, a irmã da Gabi que cantou, a Gabi do escritório também, duas Gabi que trabalham junto com a Dani lá no escritório, cheio de advogado aqui hoje, tá? Ninguém comete crime não. Obrigado, viu, pela ajuda aí na mídia, na gravação, nas fotos, tá bom?
E eu quero agradecer o pastor Vanderlei mais uma vez, agradecer a presença do presbítero Edson, que está aqui com a gente também. E hoje também, irmãos, é dia do presbítero, primeiro domingo de agosto, né? E nós vamos estar aqui orando para encerrar o culto. Eu quero chamar os presbíteros à frente, presbíteros da igreja, o Edson, vem cá, vamos estar orando juntos, irmãos. E eu tenho também um motivo enorme de gratidão pela vida do Edson, né? Talvez poucos irmãos saibam aqui, mas eu estava pastoreando em Franca, né? E a igreja, naquele momento, eu era pastor auxiliar, e a igreja tinha me dispensado para procurar uma igreja. E eu tinha encontrado uma igreja em Franca mesmo, para ficar lá, mas Deus tinha outros planos. Né? E o Edson, conversei com ele, o Edson, não sabe de uma igreja, está precisando de um pastor, estou procurando, e aqui veio a oportunidade de pastorear essa igreja. Foi um presente de Deus para a minha vida. Deus direcionou tudo. Te agradeço, irmão. Tá? Eu não fui o melhor dos seminaristas, muito pelo contrário. Fui um seminarista muito ruim lá na igreja de Paraíba. Mas o Edson me indicou aqui. Me amou, me acolheu. Ele tem Deus foi bom. Deus tem abençoado. Obrigado, queridos. Os propósitos de Deus, né? Gratidão pelos presbíteros, tá, irmãos? E antes de nós orarmos aqui, encerrando o culto, nós vamos ter uma confraternização aqui, tá? Um salgadinho, um bolo aí, tá bom? Gratidão pela Rosa, que fez o bolo aí pra nós. Melhor boleira de Guararés e região, tá? Então os irmãos permaneçam aí pra gente ter esse momento de comunhão, tá bom? Vamos estar ficando de pé, orando, agradecendo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite tão maravilhosa, Pai, pela tua presença entre nós, por essa história tão linda, Deus, que o Senhor tem escrito aqui nessa cidade, através da nossa igreja, através de tantas vidas especiais aqui, Pai. Obrigado, ó Deus, porque é fruto da tua graça, do teu amor e da tua bênção sobre nós, Pai. Louvado seja o Senhor hoje e para todo sempre, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos liberta, que nos salva, que nos sustenta, Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela vida dos presbíteros, ó Deus, por esses homens ungidos, escolhidos pelo Senhor, que o Senhor colocou à frente da tua igreja, da tua obra, Pai. Que o Senhor derrame a tua bênção sobre eles, que eles tenham sabedoria, discernimento, ó Deus, e sejam revestidos do poder que vem do alto, para conduzir a tua igreja, Pai, com amor e dedicação, Deus. Abençoa a vida do presbítero Edson, Deus. Guia ele, Pai, na volta para Paraíso. Abençoa o pastor Vanderlei, Pai, a Ana Rosa. Obrigado pela presença deles aqui, Senhor. Que eles sejam cheios da tua bênção, Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do eterno e maravilhoso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe. Vamos fazer o seguinte, irmãos, como o espaço é pequeno, vamos estar todas as cadeiras empilhadas na lateral, tá? E a gente fica no espaço aqui também, tá bom? Pedir a ajuda dos diáconos, da liderança da igreja. Eu acho que vai ser
Isso, o cara